Olá pessoal, tudo bem? Você já teve dúvidas sobre depressão e como orientar o seu amigo? Nesse episódio você vai tirar todas as suas dúvidas e entender um pouquinho sobre depressão. Eu me chamo Nicole Santos, faço parte do marketing da Unimed Leste Fluminense e esse é o podcast da Unimed Leste Fluminense. No tema de hoje nós falaremos sobre depressão. E para conversar conosco nós temos a psicóloga Soraya. Tudo bem, Soraya? Tudo bem, Nicole. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, mostraram que o Brasil é o país mais ansioso do mundo em 2019 e um dos líderes em casos de depressão. Esse cenário se intensificou nos últimos anos. Uma pesquisa global liderada pela Universidade Estadual de Ohio, nos Estados Unidos, apontou que o Brasil continua líder em índice de ansiedade e depressão na pandemia, com um aumento de 25% em casos envolvendo essas duas doenças. Essas informações foram tiradas no site do Estado de Minas. O que você tem para falar sobre isso, Soraya? Sim, inclusive nós temos uma pesquisa aqui também no Brasil, que foi realizada pela USP em 2021. Né? Essa pesquisa ela pegou 11 países, né? E dentro desses países, o Brasil ele se colocou como em primeiro lugar no ranking de depressão, de ansiedade, seguido de depressão. Então, assim, nós somos o país mais ansioso e nós também temos o maior índice de pessoas com esse transtorno da depressão. E depois da pandemia, isso foi aumentando a cada dia mais. Né? Exatamente. Porque em 2017 nós estávamos em 7º lugar. Né? E a gente já está em primeiro, né? Infelizmente, né? Porque realmente é uma posição que a gente não deseja. É verdade. Só que, inclusive, né, a Organização Mundial de Saúde, ela mesma já colocou que até 2030, né, vai ser a doença mais comum, a depressão. Nossa, meu Deus. Bom, nós estamos no Setembro Amarelo e nada melhor do que nós conversarmos um pouquinho sobre isso. Sim. Qual é a importância do Setembro Amarelo? O Setembro Amarelo, ele é mesmo uma campanha de conscientização para a prevenção do suicídio. Certo. Né? Então, por quê? Né? A gente tem que combater, né? É claro que a gente precisa falar sobre o suicídio, sim, durante todo o ano, né? Todos os meses do ano. Perfeito. Mas a gente também precisa de uma campanha, que é um marco. Certo. Né? E a história do Setembro Amarelo, aqui no Brasil, essa campanha começou, foi em 2015, onde o CVV, né, o Centro de Valorização da Vida, o Conselho Federal de Medicina e também a Associação Brasileira de Psiquiatria, eles, né, criaram essa campanha no Brasil, mas já existia também esse marco pelo mundo. Então, a história do Setembro Amarelo, não sei se você conhece. Pode contar pra gente, por favor. Então, tinha um jovem, né, foi em 1994, um jovem que estava num estado depressivo muito grande e ele não sabia, né, sobre como falar sobre o que ele sentia. E aí ele gostava muito de um carro que era um Mustang amarelo. Caramba. E ele havia reformado esse Mustang e era assim uma coisa muito especial para ele. Só que, infelizmente, né, por condição do estado depressivo, que ele não conseguia falar com as pessoas e tal, ele acabou, né, cometendo suicídio, né, tirando a própria vida. E a família ficou devastada, os amigos também. Só que aí eles fizeram, né, uma homenagem para ele. E como ele gostava muito do Mustang amarelo, as pessoas, elas levaram cartões com frases, né, e laços amarelos. Que bacana. Com um coraçãozinho no meio. Então, a partir daí, isso acabou se tornando mundial. Ah, que legal. Nossa, eu não sabia dessa história. É muito interessante, né? E por que a gente precisa falar sobre o suicídio, né?
Porque antigamente todo mundo falava é um assunto que não deve ser tocado. Só que se as pessoas estão em sofrimento, se as pessoas precisam se sentir acolhidas, Sim. se as pessoas não sabem, estão num momento total de desespero, né? Inclusive um funcionamento cerebral não muito bom. Por quê? Tem uma coisa muito grave acontecendo, porque qual é o nosso instinto? O nosso instinto é de sobrevivência, Sim, sim. não é? Perfeito. E não de tirar a nossa vida. Sim. Então, assim, acontece algo que a pessoa simplesmente não pensa, ela não sabe o que fazer. Gera um gatilho, é um né? desespero tão grande, que ela acha que nada vale a pena. Sim. Né? E aí, por isso que a gente precisa falar, porque a gente precisa criar essa rede de apoio, a gente precisa criar condições para que essas pessoas sejam de fato acolhidas, escutadas. Até porque, muitas vezes, o suicídio ele vem por impulso. Sim. Por isso que o CVV é tão especial, né? Sim. Porque, às vezes, é só a pessoa ser escutada naquele momento. E aí ela sai daquele impulso. Sim, perfeito. Né? E como assim, se não podia, até hoje em dia ainda tem uma certa questão sobre noticiar suicídios, né? Sim. E aí o que acontece? Também tem uma história sobre isso, que é uma história de 1771, Nossa. de um livro, né, que foi escrito, que não era, né, nenhuma história real, né? Então, assim, foi simplesmente um livro e onde um dos personagens ele cometia suicídio no livro. Só que quando foi lançado aquele livro, desencadeou alguns casos de suicídio. Nossa. Né? E o que aconteceu? Falaram então, retiraram o livro, né? Isso foi na Europa. Retiraram o livro e a partir daí ficou com essa condição de não se escrever sobre suicídio. Porque que vem até hoje, né? Sim. Apesar do que atualmente o que eu percebo é que, né, todos, né, percebemos é que sim, a gente até escuta, né, algumas notícias sobre. Sim. Até sobre artistas, né, e tal. Mas acaba ficando também uma coisa muito assim, longe da realidade de fato das pessoas. Por quê? Porque assim, a gente tem muitos casos de suicídio. Sim. Né? A cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio ou uma tentativa no mundo. Nossa. No Brasil, são 38, em média, 38 casos por dia. Nossa. É muito, sabe? É um número grande. Sim. Então, assim, tudo bem, eles não querem escrever, mas quando se fala, também a gente falar que estamos aqui, podemos ajudar, tirar esse impulso da pessoa, que a maioria dos suicídios são por impulso. Sim. Não é? Então, assim, eu acho que tem uma construção grande a ser feita. Que bom que hoje em dia as pessoas estão mais abertas a isso. É aquele tabu, sabe? A quebra, tá né? caindo Exato. também, né? Então, isso tudo eu acho que é uma boa construção. A gente ainda tem muita coisa para fazer. Com certeza. A gente tem muito ainda que entender sobre a saúde mental. Sim, sim. Né? Inclusive nessa pesquisa da USP, o Brasil, ele é disparado os trabalhadores que têm um maior comprometimento na saúde mental. Nossa. Pois é, né? Então a gente tem que começar de casa mesmo, tá? Sim. A gente tem que se preocupar com o mundo? Tem. Mas a gente também tem que começar fazendo o deverzinho de casa. Com certeza. Né? Começar aqui no nosso país, porque o índice é grande. Sim. Né? No mundo inteiro são 800 mil suicídios por ano. Mas a gente, né? Sim. Se cada um construir onde está, a gente consegue, né? Tirar as pessoas desse estado. Unidos são os mais fortes. Exato, de tanto desespero. Sim. E atrelado ao suicídio nós temos a depressão, né? E a gente pode conversar um pouquinho sobre isso. O que é a depressão? A depressão é um estado alterado de funcionamento do nosso cérebro, né? Onde a gente acaba não dando conta de algumas questões e a gente também fica preso a ideias
de desesperança, né? A gente não consegue também fazer um bom processamento. A gente tem que perceber, né, que o que acontece? Existe uma questão química na depressão, tá? Uma baixa, né, de alguns neurotransmissores, serotonina, dopamina, e às vezes também até um aumento da noradrenalina. Nossa. Que é o que causa uma irritabilidade, porque às vezes as pessoas não têm a noção de que a depressão, o estado depressivo, alguém também pode estar super irritado e estar no estado depressivo. Às vezes a pessoa não está só triste. Entendi. A tristeza vem em forma de irritabilidade, que é um aumento também de um dos hormônios, né? Outros que provocam mais sono e tal. Então, assim, a depressão é esse estado alterado mesmo do nosso cérebro. Ele não está sendo funcional, né? Ele está de uma forma errada, né? Ele não consegue que os neurotransmissores façam as sinapses, conexões que deveriam. Perfeito, né? Nossa. Então, essa questão toda. A gente também não pode esquecer que, é claro que a depressão, ela tem fatores genéticos, ambientais, né, psicológicos. Então, assim, é uma série, né? Perfeito. Que a pessoa pode desencadear ou não. Entendi. Não quer dizer que todos, né? Todo mundo que tem aquele fator genético vai desencadear. Não sei, depende. Porque ela também vem atrelada a outros transtornos mentais, né? Soraya, existe alguma média de pessoas com depressão? Sim, a depressão, ela é um transtorno mental frequente, né? E estima-se que em torno de 300 milhões de pessoas no mundo, de todas as idades, sofram com esse transtorno. Nossa! E também é um transtorno que é a principal causa de incapacidade em todo o mundo, né? E contribui de uma forma muito importante para a carga global de doenças. Nossa! E tipos de depressão mais difíceis de diagnosticar? Quais são? A mais difícil, a gente pode falar que são os transtornos depressivos persistentes, né? É o tipo de transtorno que anteriormente a gente chamava de distimia, né? Que é um transtorno que a pessoa acaba levando por anos um estado depressivo, só que ele trabalha, ele participa das ações sociais, só que ele está sempre com uma melancolia, com alguma coisa, uma baixa estima, tem algo ali nele que não é dentro do padrão normal, né? E que ele acaba levando sem ser diagnosticado que sofre, que está, né, sendo acometido por um transtorno depressivo. Nossa! Caramba! Porque não é aquela depressão clássica, né? Por exemplo, a depressão grave. Aí a gente já tem um quadro muito bem traçado, né? E uma das primeiras, um dos primeiros sintomas, né, que a gente vê na depressão grave é uma tristeza profunda, né? A pessoa acaba ficando num estado de, por exemplo, desmotivação total. Às vezes tem alguma coisa que a pessoa sempre amou fazer. Eu adoro tal hobby. Aquilo ali não traz mais nenhum prazer. Então, assim, tem coisas que a gente acaba identificando que são as principais, né? Que assim, então a gente também precisa diferenciar uma coisa. A tristeza, que todo mundo vai ter tristeza em algum momento na vida. Certo. E o estado depressivo. Não, porque o que eu tenho escutado falar, né, inclusive alguns psiquiatras até colocam isso, que às vezes a dor é grande. Por exemplo, quando vem uma depressão por conta de um término de relacionamento, ou até mesmo questão financeira, perda de emprego, de relacionamento, de luto, sabe? Então, assim, muitas vezes as pessoas ficam tristes. Claro que se manter durante um X período, aí realmente pode ficar depressivo. Mas passar
por uma tristeza em algum momento na sua vida, é natural, faz parte do crescimento. Sim. Né? E assim, e é até importante também que a gente tenha alguma tristeza na vida para a gente saber o que é uma alegria, Sim. o que é um outro estado, né? A gente precisa do contraponto. Sim, é um equilíbrio, né? É, então assim, pessoas medicadas por tristeza não é o correto. Sim. Aí depois vai acabar atrapalhando caso venha desenvolver realmente um transtorno depressivo, já foi medicada, aí o organismo já tem uma certa tolerância, então não é para se tratar dessa forma. Então assim, a gente precisa saber assim, a tristeza profunda durante, sabe, mais de não sei quantos meses, né? Até passou de 6 meses com aquela tristeza profunda, não consegue dar uma resposta e sair daquela condição, aí a gente começa a ficar observando. E tem como diferenciar a tristeza da depressão? Como que a gente consegue diferenciar isso? A tristeza é por algo que de fato você sabe que está acontecendo ali. Por exemplo, eu estou triste porque eu perdi esse emprego. Agora eu estou depressiva e não sei direito porquê. Tem tantas coisas acontecendo. Não é tão, a depressão ela é mais subjetiva, né? Então assim, é algo que você começa a sentir um estado, né, no seu organismo. E a tristeza você também vai ter as emoções, você também vai sentir, mas a tristeza geralmente ela tem uma causa. Sim, tem um motivo. Né? A depressão você não consegue. Muitas vezes existe um gatilho. Porque eu perdi um relacionamento, então eu estou depressiva por isso. Não, você ficou triste porque você perdeu o relacionamento, só que devido às suas crenças, devido a todas aquelas condições que eu falei anteriormente, né? Ambientais, genéticas, psicológicas, então por toda uma condição da sua história, aí sim, aí você pode vir a ter aquele vazio. Aí você começa a ter um vazio existencial. Sim. Né? E aí a gente consegue, né? É claro que não é qualquer pessoa que vai conseguir fazer esse diagnóstico, são os profissionais, sim, né? Com certeza. Então assim, depressão é uma condição que ela precisa ser diagnosticada em consultório, né? Sim, tem que ficar em alerta quem está próximo. É bom que você tenha informação. É bom que você não seja ignorante desse saber. Sim, né? sim. Até porque você só vai conseguir ajudar se você tiver essa condição de esclarecimento. Com certeza. Não é? Mas o diagnóstico mesmo é feito em consultório. Ou pelo psiquiatra, pelo psicólogo. E o tratamento, caso necessite, né? Se for uma depressão grave, né? Vai precisar sim da medicação. Perfeito. Aí o psiquiatra, né, aí vai trabalhar psiquiatria, psicologia em conjunto para o bem-estar daquela pessoa. Perfeito. E aí no dia a dia do trabalho é capaz de gerar essa depressão? O que acontece não é que o trabalho gere depressão. Como eu já falei, tem todas aquelas condições. O que acontece é que o trabalho muitas vezes gera estresse, que é uma condição do organismo, né? Uma resposta para alguma coisa que esteja acontecendo. E o estresse, ele pode gerar ansiedade, ele pode sim ter também uma sensação de vazio, porque às vezes você se sente preterido, você se sente não pertencente àquele local. Então assim, pode gerar essas condições sim. Entendi. Nossa, não sabia toda essa informação, é bem relevante tudo que a gente está aprendendo aqui hoje. E como identificar que uma pessoa está com depressão? A gente consegue identificar com facilidade? A gente que não tem o CRM, a gente consegue identificar para poder ajudar ele, falar, olha, você precisa procurar um profissional, como é que a gente consegue fazer isso? Bem bacana essa pergunta, porque muitas vezes a gente olha para o outro e espera uma resposta do outro, de que assim, a vida inteira você foi dessa forma, por que você mudou agora? E às vezes a gente acaba não
olhando para o outro, e sim olhando para si próprio. Por quê? Porque a resposta que ele está me dando não é a resposta que eu quero. Então isso está me incomodando. Sim. Então muitas vezes a pessoa não é acolhida na depressão porque causa um incômodo absurdo para o outro. Entendi. Né? Então assim, quando alguém está mudando o comportamento em relação à questão, como eu já falei, tristeza, uma pessoa muito pesarosa, né? Não quer mais desenvolver alguma atividade que gostava anteriormente. Muitas vezes, por exemplo, a pessoa tem uma condição de ficar dormindo muito, né? Afeta a questão do sono. Ou dorme muito, ou dorme pouco, porque a depressão, ela também causa uma insônia, né? Aquele acordar na madrugada, 3 da manhã, sabe? Quando os níveis de serotonina estão bem baixos. Então, assim, aquele acordar, a gente chama de insônia terminal, é exatamente um período que a pessoa, às vezes, fica muito cansada, mas não consegue voltar a dormir, e aí vai dormir lá para as 6 da manhã de novo, que aí já tem que acordar, não é? Começar tudo de novo. Começar tudo de novo, né? A depressão, ela te deixa dormir, mas ela te acorda. Sim. Né? É o contrário da ansiedade. A ansiedade, você acaba ficando ansioso, pensando, não consegue dormir, porque você não consegue parar de pensar. É diferente, né? Sim, então, assim, acaba atrapalhando o sono, porque tem essa insônia, mas também tem o excesso de sono. Muitas pessoas, né? Por exemplo, na depressão atípica, a pessoa tem, se deixar, eu acho que dorme o dia inteiro, né? Se deixar, fica virando, dorme. E na atípica também acaba a pessoa tendo muita fome. Ela dorme e tem muita fome, que também acaba atrapalhando o corpo, né? Ou seja, a depressão, ela atrapalha a mente, ela atrapalha o corpo, ela atrapalha a questão espiritual também, que a pessoa acaba não acreditando em nada. Então, assim, aí quando ela tem aquela hipersonia, né, que ela tá dormindo direto, parece que ela fica pesada, né? Então, assim, cada organismo responde de uma forma. Sim. Então, assim, quem tá com depressão fica dormindo o tempo todo? Não necessariamente, né? Ela pode também ter insônia. Sim. Então, assim, quem está em depressão não come. Não. Tem um tipo que provoca, inclusive, vontade muito doce. É mesmo? Caramba. Entendeu? São os extremos, né? Ou dorme demais, ou fica acordado. Tem pessoas que podem, inclusive, engordar muito no estado depressivo, por conta dessa vontade de comer bastante e essa necessidade de doce, ou pode emagrecer por não querer comer. É o que eu acabei de falar, cada organismo é único, cada um vai responder de uma forma. Então, assim, às vezes as pessoas, exatamente por não ter o conhecimento, essas pessoas, elas acabam julgando. E é tudo que quem está no estado depressivo não precisa. Sim. E não merece. Porque o sofrimento já é tão intenso no estado depressivo que ainda quando entra julgamento, porque não levantou da cama, porque não fez isso, o dia tá lindo, não é possível, fica só deitado aí, ou então não quer fazer nada, não quer aproveitar um dia de sol, não quer passear, você tem tudo. Gente, nada disso conta. Nesse estado ninguém quer ouvir julgamento. Não, nada disso conta. Sabe por quê? Porque, como eu falei anteriormente, é químico. Entendeu? O neurotransmissor não está produzindo o que deveria. Então, assim, não é porque a pessoa simplesmente não quer realizar. É porque ela não consegue. Sim. Ela não tem a capacidade naquele momento de realizar. Né? Então, assim, a sua pergunta foi como que a gente pode observar, né? Sim. Então, assim, modificações de comportamento, sim, tristeza, baixa estima, sabe? E, assim, tem realmente, assim, por exemplo, labilidade emocional, né? Às vezes a pessoa tá muito chorosa, né? Chora, ou fica muito emotiva por tudo. Sim. Né? Tudo que acontece... passou um cachorrinho super fofinho ali na frente, eu vou chorar porque passou um cachorrinho, entendeu? Então, assim,
tem todas essas questões, né? E também tem uma apatia, né? Então, é observar que quem está ao seu lado, de repente, sempre apresentou um comportamento, né? Sempre agiu de uma forma e começou a ter mudanças, ter silêncios muito profundos, né? Isolamento. Então, assim, isso você tem que ficar atento. Sim. Né? Aí talvez seja o momento de ajudar a pessoa. Quando se isola muito, aí a gente já começa a ver um certo, né? É uma luzinha vermelha acendendo. Sim, né? É ficar atento, né? Ficar atento. E outra questão que eu também falei do hormônio, né? Quando sobe a noradrenalina, é que tem uma irritabilidade muito grande. Às vezes o seu colega de trabalho está super irritado com você, ou então alguém dentro da sua família está super irritado com você, ele pode estar desencadeando um quadro depressivo. Mas como eu falei, cada diagnóstico tem que ser feito em consultório. Não é porque tem isso que eu estou falando que a pessoa esteja depressiva. É só para ficar alerta aos sinais. Tem vários, né? Tem várias patologias, né? Então, assim, às vezes, muitos sintomas estão em outras. Então, assim, cuidar da saúde mental. Sim. Precisa se cuidar, né? Precisa. É o autocuidado. Exatamente. É o autocuidado e a gente desenvolver esse olhar também e a gente aprender a ouvi-lo, né? Eu acho que, assim, o que a pessoa precisa é ser escutada. Com certeza. Todos, né? Todos. Então, assim, isso traz muito conforto. Sim, sim. Né? Para qualquer pessoa, como você acabou de colocar, né? Para qualquer pessoa, o ser ouvido é importante. Né? Então, assim, porque quando alguém te escuta, você existe. Né? Sim. Então, assim, se alguém parou, te deu aquela atenção, te percebeu, te notou, e você está fazendo alguma função ali. As pessoas precisam ser notadas, precisam falar, precisam se colocar, se posicionar para poder simplesmente existir, como você acabou de dizer. Há essa necessidade do ser humano em falar, de ser ouvido. Nós somos seres sociais, gente. Exatamente. A gente como que a gente conseguiu chegar até aqui? Porque a gente vive em bando. Sim, exatamente. Não existe isso o bebê humano, gente, ele precisa de cuidado até que idade? Não é só bebê, porque ele tem toda a fase da infância. Sim. Aí ele se acha autossuficiente quando chega na adolescência. Se acha. Só se acha. Então, assim, mas ele requer muito cuidado. Sim. Porque se a gente tiver um bebê e deixar para o mundo, né, cuidar, aí não existiria a nossa raça. Sim, né? Sim. E como que a gente vai ter esse instinto de sobrevivência? Porque a gente precisa perpetuar a espécie. Sim, né? sim. É a função no mundo. Sim. Né? Então, assim, a coisa do bando também é protetora. Sim, perfeito. A gente não nasceu para ser sozinho, né? Não é para ficar sozinho. A gente nasceu para ficar em bando. Porque não tem jeito, a gente vive em sociedade. Sim. Você quer ir para uma ilha, viver sozinho numa ilha? Tudo bem, é sua escolha. E também não vou te julgar por isso. Sim, né? Mas se a gente desenvolvendo em sociedade, né, a gente para estudar, nós geralmente, se você for vai fazer uma faculdade, vai fazer um curso, você tem uma turma, você não vai sozinho. Então, assim, tem coisas que não tem jeito. Ou você se submete ou não. Sim. Né? Perfeito. Então, assim, a gente já tem esse tipo de processamento. Então, não tem como modificar isso. Perfeito. A não ser que você, tudo bem, você consegue ter uma ilha só para você. Escolha. Escolha. Principalmente financeira. E aí, mesmo assim, né, aquele náufrago tem a bolinha que desenhou lá, né, e ficou conversando. Por quê? Porque tinha necessidade de contato, de ser escutado. Sim. Né? Sim, perfeito. Existe algum meio de combater a depressão? Combater não tem, assim, né? Não tem como falar para combater. Existe tratamento. Certo. Né? Bons tratamentos, né?
A terapia cognitivo-comportamental também, dentro da psicologia, é um excelente tratamento, né? Porque vai ressignificando, né? Vai colocando o seu pensamento, né? Te dando mais opções de pensamento, né? E tem a questão também medicamentosa, porque muitas vezes é necessário, né? Então, assim, a gente vai ter um controle do estado depressivo. Por quê? Porque o que acontece é que, devido àquelas questões genéticas e tal que eu falei, geralmente a pessoa que tem uma crise depressiva não vai ter só uma ao longo da vida. Entendeu? Então, possivelmente ela vai apresentar outras crises ao longo da vida. Então, assim, ficar sempre atento, se perceber, né? E, como nós já colocamos, né? Sempre sendo auxiliado pela rede de apoio. É isso que eu ia te perguntar. Aonde a gente pode procurar ajuda? Com quem que nós temos que procurar ajuda para diagnosticar a depressão? O que a gente tem que fazer? Isso, então assim, eu sei que às vezes é super difícil uma pessoa no estado depressivo conseguir chegar até um consultório, né? Mas a primeira coisa é a pessoa ter alguém para falar, né? Então assim, a primeira ajuda é você procurar alguém de confiança para falar. Certo. Porque talvez você não tenha condição de sair para procurar um psicólogo, um psiquiatra. Mas se você tiver uma pessoa que você confiou, que você falou, olha, não estou bem, estou passando por isso, essa pessoa pode te ajudar, né? Porque o tratamento vai ter que ser em consultório, né? Porque se você ficar nessa luta interna sozinho, você vai sofrer por muito mais tempo. E gera outras doenças. E gera várias outras doenças, né? Então, assim, por que sofrer sozinho? Sim. Né? Então, assim, se tem pessoas que vão te ajudar, se tem pessoas que podem chegar até você e te auxiliar, sabe? Eu sei que atualmente também as pessoas vivem nessa felicidade mentirosa, né? Porque assim, todo mundo é muito feliz, todo mundo vai para todas as festas, todo mundo faz tudo, todo mundo é bom demais. Só que a gente sabe que não é bem por aí, né? Sim. Né? Nós temos, inclusive, muitos famosos, não é? Que vivem de aparência. Pois é, muitas pessoas, né? Até influenciadores, né? Só para ganhar curtida. Então assim, e a curtida é viciante também. Sim. Tem pessoas que entram em depressão porque perderam, entendeu? Seguidores. Então, o que acontece é que isso é muito vendido hoje em dia. Mas é vendido porque alguém compra. Exato. Né? Porque tem demanda para isso. Exatamente. Tem oferta porque tem demanda. Então, assim, às vezes a pessoa está no vazio tão grande que começa a buscar isso. Ou seja, essa demanda vem por aí. Sim. Nossa, mas por que fulano faz isso, faz isso? E às vezes a pessoa coloca... nem foi muito engraçado que há algum tempo atrás eu atendo bastante adolescentes. E uma das minhas adolescentes, né, que eu atendo, ela falou assim, Soraya, a festa nem foi legal, mas as fotos ficaram tão boas que parece que foi uma super festa. Então, assim, só postaram as maravilhas. Porque ela falou, nossa, minha vontade era de ir embora, que eu nem estava legal. Mas, assim, nas fotos... Tava tudo perfeito. Tudo perfeito, foi a melhor de todas as diversões. Então, é isso que é muito colocado atualmente nas redes sociais. Sim. Às vezes, a gente também precisa fazer um detox dessas redes sociais. Com certeza. Porque a rede social, ela acaba colocando ali no seu cérebro algo que é uma mentira. Que você pode acreditar ou não. Sim. Mas às vezes é tão... tem tantas... uma quantidade tão absurda, não é? De coisas assim. É porque é super positivo, porque foi super bom, por isso. Então, assim, e que você acaba acreditando. Traz uma falsa esperança, né? E aí você se sente a pior das pessoas por não viver aquilo. Sendo que nenhum outro viveu. Sim.
O outro fez um filmezinho, fez uma historinha. Uma aparência. Assim, você olhar para a rede social hoje em dia, né, o que você deveria fazer é simplesmente só, você quer ver? Tá, veja. Mas não acredite. Sim. É como um filme, entendeu? Se não for baseado em fatos reais, que muitas vezes também tem toda a questão, né, que eles colocam que teve... fictício, Não, né? artística, como é que é o nome? Porque assim, eles acabam colocando algumas coisinhas que não existiram de fato, porque precisa na produção... Trazer uma história, né? Então assim, você pode ver, mas só pense que aquilo ali passa... É momentâneo. como um filmezinho, sabe? Sim, Uma sim. propaganda. Sim. Você não leva todas as propagandas para a sua vida. Ao pé da letra nem pode. Né? Então, o que acontece é que você precisa também ter esse discernimento, né? Sim. Então, o que acontece com a gente também é muito do que a gente permite que esteja acontecendo. Sim, sim. Né? Porque o outro, ele faz o que você deixa que ele faça, não é? É verdade. Enfim, verdade. não sei se a gente fugiu um pouco. Não, tá perfeito. E a gente já vai se encaminhando pro final. Gostaria de saber se você gostaria de deixar alguma dica, alguma palavra de incentivo para nossos ouvintes. A questão é que a gente, claro, né, precisa reconhecer como funciona o nosso organismo. Certo. E realmente, se a gente perceber que eu estou ficando muito angustiado, eu estou ficando muito desmotivado, eu estou ficando muito melancólico, minha autoestima não está legal. Então, assim, por que eu tenho que conviver com isso? Eu não preciso, porque eu tenho como tratar. Uhum. Então, assim, existe tratamento. Que bom que existe tratamento. Exatamente. Não é? Então, por que eu não vou fazer uso de uma coisa que vai fazer com que eu fique melhor? Sim. Então é isso, a gente ter também a autocompaixão. E valorização, né? A gente ter esse autocuidado, sabe? E a gente consegue viver muito melhor se a gente também começar a ser bonzinho com a gente. Uhum. Sim. Né? Porque às vezes a gente acha que a gente tem que ser bonzinho só com o próximo. Mas como eu falei, aquela história, né, dos casos no Brasil e no mundo. Sim. A gente tem que começar de casa. Com certeza. E a nossa casa é o nosso corpo. Com certeza. Não é? Então, assim, a gente precisa começar com esse autocuidado. Você se conhecer, você se perceber. E assim, com certeza, você vai conseguir, lá na frente, ser uma pessoa melhor e estar melhor. Uhum. Perfeito, Soraya. Eu quero te agradecer pelo seu tempo. Foi maravilhoso, foi muito esclarecedor. Muito obrigada. E até a próxima, pessoal. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau.